7 anos trabalhando no curso de inglês. E pra quê? Oi, meu nome é Dandara, eu tenho 26 anos e eu queria ser um adulto melhor. Hoje eu vim aqui influenciada por algumas perguntas que me foram feitas pelo Instagram pra contar um pouquinho sobre a minha vida de teacher pra vocês. Eu comecei a dar aula no curso de inglês quando eu tinha 18 anos. Eu havia sido aluna lá por 5 anos e no final do curso a minha professora me influenciou a virar uma professora lá também. Meu primeiro ano no curso foi incrível, trabalhando, assim, foi incrível porque eu aprendi muito sobre ter uma profissão e se dedicar a ela. Eu aprendi muito a como controlar, eu aprendi muito a ter paciência, eu aprendi muito a ter uma certa postura profissionalmente. Eu aprendi muito a como me conectar com outras pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, a como fazer com que essas pessoas entendessem o conteúdo que estava sendo passado e ao mesmo tempo transformar aquela aula em algo divertido, em algo que não fosse chato, sabe? Que não fosse que this is the to be verb, this is the books on the table. Ninguém merece, ninguém gosta disso. E foi uma experiência incrível, eu passei 7 anos lá dentro, os últimos 2 não tão incríveis. E assim, foi muito bom ter me tornado uma professora de inglês. Eu acho que se eu não tivesse sido professora, metade do que eu sou hoje em dia não existiria. Me influenciou tanto como profissional quanto na vida pessoal, porque eu aprendi um pouco sobre mim, sobre o que eu gostava, eu aprendi a gostar de dar aula e eu aprendi a me relacionar com outras pessoas de um modo mais aberto, porque eu era muito introvertida, não conseguia falar em público. Nossa, falar em público pra mim era o terror da vida. Era a pior coisa que você podia pedir pra fazer. Então, foi muito bom pra mim. Foi muito bom de verdade. Eu me tornei professora, e isso vai soar até feio, mas eu me tornei professora por ocasião. Eu tinha acabado de ser demitida de um outro emprego. Eu fiz o curso técnico no ensino médio de informática. E no meu estágio eu fui contratada e fiquei por um período de mais ou menos 6, 7 meses trabalhando com uma empresa de informática. Só que no final de dezembro de 2013, a minha chefe descobriu que ela estava com câncer. E isso foi um baque para ela, tanto emocionalmente, fisicamente, quanto financeiramente. Então ela teve que me deixar ir. E logo em seguida, a minha antiga professora do curso, né, no atual momento ela era coordenadora, ela me chamou pro vai ou racha. Vai virar professora? Vamos, a gente tá precisando de você, é agora, porque tem que começar o treinamento, e eu preciso de você aqui pra isso, e vambora, eu preciso da resposta agora. E eu fui. No primeiro momento, nossa, que cagaço, porque é um trabalho muito complicado você ter uma coisa que você entende, mas você tem que ter habilidade suficiente para fazer outra pessoa entender. E tudo aquilo usando o máximo de inglês que eu pudesse em sala de aula, dependendo dos níveis, né? Tinha que ser. A gente tinha que adaptar de acordo com os níveis. E você tinha que se fazer entender e ao mesmo tempo transformar aquilo numa aula divertida, em algo que fosse, sabe? Pleasurable, esqueci a palavra. Em algo que fosse prazeroso pro aluno. E foi uma puta missão, No primeiro ano eu fui, assim, morrendo de medo. Eu ficava nervosa nas aulas, transpirava. Nossa, primeiro dia de aula pra mim era a pior coisa que você podia fazer na minha vida. Primeiro dia de aula eu transpirava que nem uma louca, eu ia sempre de camiseta, porque eu sempre transpirava que nem uma louca o dia inteiro. E depois, com o passar do tempo, conhecendo as turmas, né, eu acabava ficando um pouquinho mais tranquila. Mas sempre tinha um período de adaptação. Meu Deus, meu gato tá surtado. Mas sempre tinha um períodozinho de adaptação. E depois disso, com o tempo, com o passar dos anos, eu fui tirando de letra. Tanto que até eu cheguei a ficar na coordenação por um período, enquanto a coordenadora estava grávida. Estava no final da gravidez dela. Eu cheguei a ficar na coordenação pra ela e também foi uma outra experiência incrível. E aí, os últimos 2 anos trabalhando como professora de inglês, a gente não vai citar porque não foi nada legal. E aí, depois que eu saí dessa vida de curso de inglês, né, porque eu pedi demissão,
no meu antigo trabalho, eu fiquei assim, um pouco à deriva em relação às aulas. E aí começaram a aparecer alunos particulares, né? E aí eu adentrei mais nessa vida de dar aula particular. E só que isso me fez ficar pensando em muitas coisas. Porque dar aula particular, de certo modo, é um pouco mais trabalhoso. Você tem que ir em busca de materiais, ou você tem que preparar o seu material do zero. Você tem que se basear em livros que sejam muito bons para você usar aquilo, né? O curso de inglês, ele já tem o material deles preparado, já tem material próprio deles, preparado por uma equipe que foi formada para aquilo. Então, virar professora de inglês particular foi um pouco mais complicadinho, mas nada que fosse absurdo, nada que seja absurdo de fazer. E aí, uma outra pergunta que me foi citada no Instagram é se eu já pensei em ter meu próprio curso de inglês. E dar aula particular tem me levado muito para esse pensamento de criar o meu próprio material didático, de me envolver mais no que seria a estruturação de um curso, em como fazer acontecer, como fazer as pessoas terem uma visão, a mesma visão que eu na hora de aprender inglês. Porque o inglês pra mim, ao mesmo tempo que foi um divisor de águas, foi simplesmente incrível poder aprender essa língua. Eu falo pra todo mundo que eu sou extremamente apaixonada por inglês. E eu queria que outras pessoas também tivessem essa sensação, essa afinidade. Então eu já pensei muito em ter meu próprio curso de inglês. Infelizmente, no momento, não há essa possibilidade, não há essa paciência, não há esse tempo para eu sentar e planejar o meu curso. Mas eu tenho fé de que ele um dia vai sair. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, me diz se vocês dariam aula de inglês, o que vocês acham de dar aula de inglês. E se vocês têm alguma dúvida a mais sobre. E nos vemos no próximo vídeo.